Olá, turma do sétimo ano. Nesse vídeo eu vou estar trazendo para vocês a correção das questões 1 do primeiro encontro e das questões 1 e 2 do segundo encontro, certo? Que é as questões da nossa atividade. Eu vou trazer esse vídeo em duas partes. A primeira parte é essa com as questões que eu já citei, né? A segunda parte com as questões 3, 4 e encontro e a última questão que é do terceiro encontro, no caso a questão 1. No primeiro encontro, a questão 1 diz o seguinte: use os símbolos maior ou menor, tá? Esse aqui maior e esse outro menor, e compare os números inteiros. No item a gente tem o seguinte: tem o menos 12 e a gente tem o menos 8, dois números negativos. Quando a gente estiver falando de números negativos e estiver comparando quem é maior, nesse caso o maior número vai ser aquele que está mais próximo do zero. Na reta numérica, qual é o número que está mais próximo do zero? É o menos 12 ou é o menos 8? É o menos 8. Então, o menos 8 é maior do que o menos 12. Tá? Então, a gente representa com esse símbolo aqui, a boquinha para o lado do menos 8. No item B, a gente tem um número positivo e um número negativo. Quando a gente estiver falando nesse caso de números positivos e números negativos, qualquer número positivo sempre será maior do que qualquer número negativo. Então, o sinal vai ficar da seguinte maneira: a boquinha para o lado do 5. 5 maior do que menos 6. Novamente, a gente tem aqui no item C dois números negativos. Como a gente já sabe que quando os números são negativos, o maior vai ser aquele que estiver mais próximo do zero. Ou seja, o menos 2, porque ele está mais próximo do zero. Então, o sinal vai ficar dessa forma também. 2, menos 2 maior do que menos 19, tá? Aqui a gente não está observando o valor absoluto, tá? Porque se a gente fosse analisar isso, o 19 com certeza seria maior do que o 2. Mas aqui não é a questão, tá? O que a gente vai observar é o sinal, tá certo? E a posição na reta numérica. O item D, a gente tem o menos 48, negativo, e a gente tem o mais 19, um número positivo. Todo número positivo é maior do que qualquer número negativo, independente aqui do valor absoluto. Então, vai ficar representado da seguinte forma, tá? A boquinha para o lado do 19, indicando que o 19 é maior do que o 48, menos 48 no caso. E com isso a gente fechou a primeira questão. A segunda questão, que é a questão 1 do segundo encontro, diz o seguinte: use o símbolo de maior ou menor e compare os números inteiros. A mesma coisa da questão 1 do primeiro encontro. Novamente, a gente tem aqui no item A dois números negativos. A gente já sabe que o maior número, quando se tratar de números negativos, vai ser aquele que está mais próximo do zero. Aqui, no caso, é o menos 12, tá? Então, a gente vai representar com o sinal assim. A boca para o lado do menos 12, indicando que o menos 12 é maior do que o menos 23. No item B, menos 7 e menos 45. Qual é o maior desses números? É o menos 7, porque ele está mais próximo do zero, tá? Então, a gente representa com o símbolo da seguinte forma. No item C, número positivo, no caso 11, e número negativo, menos 37. Qual é o maior? O 11, porque um número positivo sempre vai ser maior do que um número negativo. No item D, a gente tem o menos 78 e o mais 5. Qual é o maior deles? O mais 5. Então, a gente representa com o símbolo da seguinte forma. E fechamos a primeira questão do segundo encontro. No segundo encontro, tem a questão 2 que diz o seguinte: observe o quadro abaixo. Aí a gente tem aqui a tabelinha, né? A gente tem o menos 21, tem o mais 47, o mais 54, o menos 96, o mais 62, o mais 75, o menos 81, o menos 63, o mais 28 e o menos 35. Ok? Continuando aqui na questão, identifique, aí a gente tem aqui o item A,
o menor número inteiro positivo. Qual é o número positivo? É o número que tem o sinal de mais. Então, a gente só vai procurar aqueles números que estão representados com sinal de mais. Então, a gente tem aqui o 75, o 47, o 54, o 62 e o 28 aqui embaixo. Certo? E o que ela disse lá no início? Qual é o menor número? O menor. Nesse caso aqui, dos números positivos, o menor número vai ser aquele que está próximo do zero. Mais próximo do zero. Qual é o número na reta numérica que vai estar mais próximo do zero? Considerando esse aqui, 75, 47, 54, 62 e 28. Vai ser o 28, né? Então, o menor número positivo nessa tabela aí é o 28. No item B, o maior número inteiro negativo. O maior número inteiro negativo. Quais são os números negativos? É o menos 21, o menos 81, o menos 63, o menos 93, 96 e o menos 35, tá? Então aqui a gente vai representar o sinal de menos, os números negativos. O que ela está dizendo para a gente? O maior número. Quando a gente fala de números negativos, o maior número negativo é aquele que se encontra mais próximo do zero na reta numérica. Desses números que a gente tem aqui, qual deles se encontra mais próximo do zero? É o menos 21. Então a gente vai escrever aqui o menos 21. O menos 21 é o maior número inteiro negativo que a gente tem nessa tabela, tá? Porque não importa o valor absoluto, mas sim o valor posicional dele na reta. Então a gente tem aqui o item C, o maior número inteiro. Pronto. Aqui ele não especificou, né, se é negativo ou se é positivo. Então, a gente vai considerar no geral. Os números positivos sempre serão maiores do que os números negativos. Então, a gente já vai ter aqui nessa resposta aqui um número positivo. E qual é o maior número positivo que a gente tem aqui? Ó, a gente tem o mais 47, o mais 54, né? A gente já consegue observar que o mais 54 é maior do que o 47. A gente tem também o mais 62, que é maior do que o 54, então não é 47, não é 54. E a gente tem maior do que o 62, o 75, então a nossa resposta não é 62. Por enquanto a nossa resposta é 75. O próximo número que a gente tem aqui é o mais 28, e o mais 28 é menor do que o mais 75. Então, o maior número inteiro que a gente tem nessa tabela é o mais 75. Agora, o menor número inteiro também não especificou se é positivo ou se é negativo. A gente vai considerar novamente de uma forma geral. A gente sabe que os números negativos sempre serão menores que os números positivos. Então, dessa resposta a gente já vai desconsiderar os números positivos. Vai sobrar quem aqui? Só os números negativos, né? Os números que estão representados com sinal de menos. Ok, então a gente tem aqui o menos 21, representado com sinal de menos, o menos 81, o menos 63, o menos 35 e o menos 96. E a questão está dizendo o menor. O menor número inteiro negativo é aquele que se encontra mais distante do número zero na reta numérica. Qual é esse número? Entre esses números aqui que a gente tem, o número que vai se encontrar mais distante do número zero na reta numérica é o menos 96. Então, ele é o menor número que a gente tem aqui nessa tabela. Pronto, pessoal, essa foi a nossa correção da atividade de vocês, né? No caso, a questão 1 do primeiro encontro e as questões 1 e 2 do segundo encontro. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo.
Tá certo? Se você não entendeu, assista aos vídeos novamente, tanto o vídeo de correção quanto o vídeo de explicação do conteúdo, e certamente você vai conseguir absorver esse conteúdo. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.